Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números. Estamos aqui em mais uma aula sobre funções. Nessa aula eu vou resolver dois exemplos. Nesse exemplo aqui, eu tenho dois conjuntos A e B e tem uma função que ele descreveu o que essa função faz. Disso aí eu vou determinar domínio, contradomínio, imagem, diagrama e lei de formação. Desse outro aqui, eu tenho a função f de x igual a 10 sobre raiz de x ao quadrado menos x. E eu vou determinar o domínio dessa fórmula, vou determinar o domínio dessa função de forma algébrica e explicar o gráfico dela, que é esse gráfico bonitinho aqui. Beleza? Vamos para a aula? Começando pelo primeiro exemplo, então assim, imagina você chegou lá no concurso, vestibular, na sua prova e o professor falou assim: determine o domínio da função f de x igual a 10 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 4x. E não tem o gráfico aqui, porque pelo gráfico já dá para ter uma boa noção e acertar a resposta, mas faz de conta que não tem o gráfico. Aí você lembra de duas situações. Primeiro, da raiz quadrada, vou colocar aqui de vermelho. Se você tivesse raiz quadrada de um número ou de uma expressão simbolizada por A, você sabe que esse A obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Então, perfeito. Só que se você tivesse alguma coisa do tipo assim, 4 dividido por A, então se o A está no divisor, aí você sabe obrigatoriamente que o A tem que ser diferente de zero. Então aqui, gente, nós temos uma expressão que depende do x dentro de uma raiz. Por estar dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. E por estar no denominador, ou seja, ser o divisor de alguém, tem que ser diferente de zero. Se tem que ser maior ou igual e ao mesmo tempo diferente de zero, então só resta ser maior que zero. Então você vai pegar a expressão x ao quadrado menos 4x e garantir que ela é maior que zero, porque ela não pode ser igual a zero, porque ela está no divisor. Beleza? Então vamos lá. Aí você teria a seguinte situação: x ao quadrado menos 4x tem que ser maior que zero. Pessoal, eu vou deixar destacado isso aí, porque essa aqui, ela é um pouquinho mais animada para resolver. Tem aluno que já tenta resolver direto aqui, e aí acaba cometendo erros bem estranhos. Mas não é culpa do aluno, não. Essa aqui é um pouco diferente das outras que nós já fizemos, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que você vai fazer isso. Depois que você fez isso, e você está trabalhando com uma função, uma equação de segundo grau, você deixa isso aqui para você lembrar e você vai atrás das raízes dessa equação de segundo grau. Aqui é uma inequação, mas você vai atrás das raízes da equação, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Tenta achar as raízes disso aqui. Tem aluno que vai aplicar a Bhaskara, mas eu vou colocar o x em evidência porque aparece nos dois termos. Então aqui eu vou ter x, abre parênteses, x ao quadrado dividido por x menos 4x dividido por x, 4. Tudo isso igual a zero. Se eu tenho x vezes x menos 4 e a conta tem que dar zero, então eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade, o próprio x é zero. Então aqui eu tenho uma resposta. Se isso aqui não der certo, então a outra seria ou x menos 4 igual a zero. E aí é só passar o 4 para o outro lado positivo e aqui eu tenho a segunda resposta. X igual a 4. Beleza? Com isso, pessoal, nós achamos as raízes dessa equação. Agora eu vou fazer um eixo aqui. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui embaixo, bem do ladinho ali para ficar legal. Fazer aqui, Deixa eu segurar essa régua aqui, que ela sempre escorrega. Fiz aqui um eixo X. Vou marcar os valores que eu achei. 0 e 4. 0 e 4. Essas são as raízes. Agora, gente, você para, relaxa e olha. Se você pegar essa equação de segundo grau aqui,
Se isso aqui for uma função, ela é uma parábola com concavidade para cima ou para baixo? Aí você olha aqui como é positivo, né? Quando não aparece o número é 1. Parábola com concavidade voltada para cima, que passa no 0 e no 4. Ou seja, você vai ter alguma coisa, eu já vou ficar aqui na frente só um pouco. Você vai ter alguma coisa assim, ó. Passando no 0 ou no 4, beleza? Agora você volta para a inequação original. Você quer que a sua parábola seja obrigatoriamente maior que 0. Ela tem que ser maior que 0. Aí eu pergunto, em qual parte do eixo a sua parábola é maior que 0? Se você pegar a parte entre 0 e 4, a sua parábola está abaixo do eixo. Então aqui nesse pedacinho ela é menor que 0. Esse pedaço aqui, ó, ela é menor que 0. Então isso aqui não te serve, isso aqui cai fora. Se você olhar a parábola antes do zero, ela está para cima do eixo, ó, para cima. Então aqui ela é maior que 0, né? E aqui eu fiz errado, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Menor que 0, tá? Beleza. Se você olhar do outro lado, também é maior que 0. Geralmente eles colocam positivo, positivo, negativo, negativo. Então você tem a seguinte situação. Você tem uma parábola que passa pelo 0 e o 4. Antes do 0 ela está acima do eixo, então ela é maior que 0. Depois do 4 ela está acima do eixo, ela é maior que 0. Entre o 0 e o 4 ela está abaixo do eixo, então ela é menor que 0. Conclusão, a parte que você quer é a parte que está maior que 0. É isso que você quer. Então você vai pegar os números do 0 para trás e do 4 para frente. Só resta uma pergunta. O 0 e o 4 também entram? Não, eles não entram, porque você quer só maior. Se aqui fosse maior ou igual, aí eles entrariam. Então aqui é bolinha aberta e bolinha aberta. O 0 e o 4 não entram. Ou seja, qual é o domínio da sua função? Ó, o domínio da sua função é igual do menos infinito até chegar no 0, mas o próprio 0 não entra. Então, menos infinito até chegar no próprio 0, mas o 0 não entra. Unido, aí agora, do 4 até o mais infinito, mas o próprio 4 não entra. Do 4 até o mais infinito e o próprio 4 não entra. Veja que o domínio da sua função são todos os valores de x que satisfazem a condição de x ao quadrado menos 4x ser maior que 0. E como é que você sabe que é maior que 0? Porque o gráfico dessa parábola é maior que 0 nesses pedacinhos que você está falando. Agora vamos olhar o gráfico. Ó. O gráfico dessa função tem essa carinha aqui, ó. Veja que não existe gráfico entre o 0 e o 4. Não tem gráfico aqui, ó. O gráfico é a linha vermelha. Tem gráfico depois do 4, tem gráfico antes do 0, mas aqui não tem gráfico. Então esse pedaço aqui, ó, não pertence ao domínio. E como no 4 aqui nós passamos uma linha tracejada e o gráfico não toca na linha, quer dizer que o próprio 4 não está no domínio. Que se o 4 tivesse no domínio, ele tocava no gráfico, ele tinha que ter relação. A mesma coisa com o 0. O 0 não toca no gráfico, então o 0 não está no domínio. Beleza, pessoal? Esse aqui, então, ficou o nosso domínio. Daria para escrever de outro jeito. Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. O domínio da função f é igual a x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor que 0, aí vem do 0 para o infinito, ou x tem que ser maior que 4. Aí vai do 4 para o infinito. Beleza, né? Pessoal, terminamos esse aqui, né? Vamos para o próximo, ó. O próximo nós temos a seguinte situação.
eu tenho ali o conjunto A formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B formado pelos elementos menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E eu tenho a função h de x, que ele fala assim, h é o dobro de x menos 1. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, você tem um conjunto A, um conjunto B e você tem uma relação. Ele quer que a gente monte aí uma função no diagrama, o domínio, montar tudo. Então primeiro eu vou começar com a lei de formação. Como ele fala que h de x é o dobro de x menos 1, então a lei de formação seria assim, h de x é igual ao dobro de x menos 1. Pronto, a lei de formação está aí. Agora eu vou colocar o conjunto A em diagrama. Então aqui vai estar o A. Os elementos do A são menos 1, 0, 1 e 2. Então esse aqui é o meu conjunto A. O conjunto B vai estar aqui. Os elementos de B. Menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse aqui ficou maior. Agora, eu quero relacionar um conjunto com o outro através dessa relação. O que eu vou fazer? Eu vou com calma, com bastante calma, calcular todos. Ó, aqui é o conjunto de partida. Desses valores eu obtenho os outros. Como é que você faz isso? Substituindo, ó, vou calcular h de menos 1. h de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Conclusão, o menos 1 está conectado com o menos 3. Saída, chegada. Melhor que isso, o menos 3 é a imagem do menos 1. Vamos calcular o próximo. h de 0. h de 0 é 2 vezes 0 menos 1, que vai dar menos 1. O 0 está conectado com o menos 1. Está aqui, bonitinho. Depois, h de 1. h de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. h de 1 conectado com o próprio 1. Tá certo, né? 2 vezes 1, tá. Depois, h de 2. É 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Acabamos. Então, esse 2 aqui está com relação com o 3. Pronto. Veja que realmente a relação h de x igual ao dobro de x menos 1 é uma função de A em B, porque todos os elementos de A têm um único correspondente em B. Perfeito. Agora vamos determinar o domínio. O domínio da função h é igual... Quais são os elementos do domínio? Menos 1, 0, 1 e 2. Todos os elementos. Menos 1, 0, 1 e 2. Mas se você não quiser colocar todos os elementos, você pode dizer que o domínio é o próprio conjunto A. Beleza? Como eu posso fazer aquilo com o conjunto A, eu posso colocar que o contradomínio da função h, o contradomínio é o conjunto de chegada, que é o conjunto B. E quem seria o conjunto imagem da função h? O conjunto imagem é formado por todo elemento do contradomínio que tem um correspondente no domínio. O menos 3 tem correspondente, o menos 1 também tem, o 1 e o 3. Beleza? Então aqui nós montamos o diagrama, montamos a lei de formação, encontrei o domínio, o contradomínio e a imagem. E aí no vestibular eles poderiam te perguntar assim, assinale como verdadeiro ou falso. É verdade que o 3 é a imagem do 2? É verdade, o 3 é a imagem do 2, assim como o 1 é a imagem do 1. E assim vai. Beleza, pessoal? Fizemos aqui então 2 exemplos. Esse aqui é bem tranquilo, né? Esse aqui é um dos que os alunos mais erram, nessa parte principalmente. Então seria bom se você pudesse refazer esse exemplo com calma para você entender a lógica. E lógico que assim que eu tiver tempo vou gravar mais videoaulas sobre isso. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!